Olá, aqui é a Coach Elaine Maria e eu ajudo pessoas a encontrarem seu propósito de vida, redesenharem suas carreiras, seus trabalhos, empreenderem para realmente viver uma vida mais plena e significativa. E hoje eu estou aqui para falar para você por que você não pode parar a sua vida esperando encontrar o seu propósito. E parece até um contrassenso eu falando sobre isso, porque não pare a sua vida e continue sem encontrar um propósito, mas na verdade eu falo isso porque muitas pessoas criam uma expectativa grande sobre encontrar um propósito de vida e na verdade não tem toda essa necessidade. Por quê? Se você pôde deu uma olhada lá no meu curso Seja Proativo e Feliz, você já descobriu por quê. Se não, eu vou falar aqui qual que é a razão. Na verdade, quando a gente fala de propósito, nós não temos um propósito só, nós temos dois propósitos. E quais são esses propósitos? Bom, basicamente, nós temos um propósito interno, que seria o nosso propósito principal, e um propósito externo. E o que é isso? O propósito interno é nós nos conhecermos melhor, nós desenvolvemos o nosso autoconhecimento. O que isso significa? Significa realmente nós sabermos quem nós somos. E como eu falo no curso, tem muito a ver com a questão do nosso mapa mental. Entender qual é o nosso mapa, entender que o que nós somos hoje é nossas escolhas do passado e que nós podemos mudar isso a partir de escolhas novas e a partir desse momento, a partir que eu faço novas escolhas e traço um novo caminho. Então, o autoconhecimento é uma base para essa mudança, porque é a partir dele que você vai entender as coisas que te incomodam, as coisas que você escolhe, que você não quer mais escolher, as coisas que você quer manter e a partir disso tomar ações mais assertivas e livres, porque você entendeu como é que a sua mente funciona. Então esse é o nosso propósito principal. E qual que é o nosso propósito externo, propósito secundário? É aquilo que realmente a maioria das pessoas busca, que é um trabalho que traga mais sentido para a própria vida. Então, esse propósito não é só propósito trabalho, é algo que a gente faz uma reflexão muito profunda para chegar nisso. Mas você não precisa ficar esperando, sabe por quê? Porque você já vive o seu propósito hoje. Então deixa eu ilustrar para você com a história de uma coach minha. Ela é uma executiva, ela tem mais de 15 anos de carreira e quando ela me contratou, ela estava muito satisfeita com o trabalho dela, porque ela sentia que não estava realizando o que ela vinha aqui para realizar. E assim, a gente foi trabalhando a questão de missão, visão, valores, o propósito de vida mesmo. E aos poucos, o que ela foi descobrindo? Que ela realmente já servia a missão dela dentro do trabalho. Ela achava que, inicialmente, ela ia precisar sair desse trabalho, que ela ia precisar fazer alguma outra coisa, porque ela não seria capaz de realmente servir o propósito dela. E não foi isso que ela descobriu. Ela percebeu que ela conseguia vivenciar e ela conseguia colocar coisas que tinham a ver com o propósito dela dentro do próprio dia dela, mesmo que o trabalho dela naquele momento não tinha muito sentido. E o resultado foi que a gente saiu com um plano de ação em que ela tinha duas alternativas de transição de carreira. E o engraçado é que há pouco tempo atrás, quando eu entrei em contato com ela, ela escolheu uma dessas alternativas, que foi ficar na empresa e ir para a área que ela queria. Ela queria trabalhar na área de RH e ela foi para essa área, trabalhar como executiva nessa área. E justamente para quebrar um pouco desse mito de que para você servir o seu propósito, você vai precisar sair completamente de onde você está. Isso é um mito, porque a gente não teve a paciência necessária para pensar um pouco mais sobre o assunto, tá ok? Então assim, para você entender um pouco mais como é que funciona isso, quando a gente começa a avaliar o nosso propósito, a gente parte primeiro da nossa paixão, a coisa que a gente mais ama nesse mundo. Mas não só disso, é dos nossos valores, aquilo que a gente mais acredita nesse mundo. E aí com isso a gente começa a rascunhar o nosso propósito de vida. Mas não é só isso, porque você precisa também levar em consideração os seus talentos. Então, assim, por que isso é interessante quando a gente fala de propósito, Porque pode ser um propósito, por exemplo, eu quero
ajudar os jovens, adolescentes a fazerem escolhas corretas na carreira deles. Ótimo! Isso pode ser um propósito. Ainda não é uma missão, é um propósito, tá? Ainda falta um pouquinho para ser uma missão. E aí você tem que avaliar o seguinte, quais são os seus talentos, porque você pode querer ajudar, mas de que forma você vai ajudar? Então você precisa pensar que os seus talentos são as suas ferramentas. São as ferramentas que você vai usar para daqui para frente realmente escolher a sua profissão com base no seu propósito e com base nas coisas que você é bom em fazer. Mas não só isso, também você precisa avaliar o seu perfil pessoal, porque dependendo do seu perfil, pode ser que uma profissão se encaixe melhor ou outra profissão se encaixe melhor. Isso é o que acontece muitas vezes quando a gente faz escolhas profissionais muito jovem e a gente não teve essa oportunidade de refletir, e às vezes é influenciado pela família, pelos amigos, ou porque é uma profissão que estava dando dinheiro na época. E aí depois você descobre que você não gostava da profissão, não necessariamente porque ela não pode te ajudar a servir o seu propósito, mas porque ela não está alinhada com o seu perfil pessoal. Já pensou sobre isso? Pensou que talvez que a sua profissão não te deixa exercer os talentos que você tem, que você gostaria de exercer, e você é obrigado a desenvolver outras coisas que, na verdade, você não teve, você não tinha, mas agora você precisou desenvolver, mas aquilo às vezes é um esforço para você? Pensa um pouco sobre isso, tá ok? Então, depois que a gente faz essa parte desse processo, avalia o perfil, aí a próxima etapa é avaliar assim, eu quero ajudar, na verdade eu já dei a resposta, quem eu quero ajudar? Os jovens que estão procurando se colocar em carreira. Eu quero, por exemplo, que eles não façam o mesmo erro que eu, que eles possam escolher uma profissão que esteja mais alinhada ao perfil deles, ao propósito deles, às competências que ele tem. Então, eu posso querer ajudar esse público. Então, eu tenho que saber quem eu quero ajudar também, né? Então, falta isso. E aí eu consigo realmente começar a escrever a minha missão, né? Colocar os meus talentos, colocar o meu valor, colocar o meu propósito. Só que falta uma coisa, são os meus objetivos. Que para realmente, no final, eu chegar numa profissão, e aí para os jovens essa dica, você escolher uma profissão que vai fazer muito sentido para você, é também identificar quais são os seus objetivos de vida. Por quê? Muitas pessoas às vezes criam uma ideia sobre o que elas querem para a vida delas, só que elas esquecem que determinados tipos de profissão vão exigir mais ou menos. Então, se você não souber exatamente que tipo de vida que você quer, você pode escolher uma profissão que depois vai se mostrar algo que você não vai estar muito satisfeito com isso. Tá ok? Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, compartilhe com quem você acha que vai ser interessante para assistir, tá? Se você ainda não acessou meu curso, eu vou deixar o link, vale a pena você acessar. Tem muito mais informação sobre esse assunto do mindset que eu falei. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!